Que vem de algumas... Amém, irmãos? Amém. Romanos, capítulo de número 15. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo de número 1 ao 6. Amém? Amém. Diz assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a Tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, facultada a oportunidade de vos trazer o estudo da palavra de Deus. É uma noite de estudo, é uma noite fria. Eu louvo a Deus pela sua vida que enfrentou o frio para aqui estar. Deus colocou no meu coração esta palavra e eu quero trazer aqui para nós essa noite um estudo não muito longo. 5 coisas que precisamos. 5 coisas que precisamos como igreja de Cristo. 5 coisas que precisamos como igreja de Cristo. Número 1, primeira coisa que precisamos. Aí, meu amigo, falei, Paulo. Glória a Deus. Deu tudo certo agora. Você tem que segurar. Primeira coisa que precisamos, amados, como igreja de Cristo, é ser forte. A Bíblia diz: mas nós que somos fortes. Tem os fracos, mas precisa ter os fortes, né? Tem aqueles que são fracos, mas na igreja precisa ter os fortes. Qual é a diferença? Porque tem uns que são fortes, tem uns que são fracos. A boa explicação é só você olhar à sua volta, você já vai entender.
Entendeu? Quanto mais você busca, quanto mais você aprende, mais forte você vai ficar. Nós estamos hoje, amados, numa geração aí chamada geração Nutella, geração fraca. Por quê? Porque as pessoas não têm curiosidade de aprender a palavra. Não leem a palavra. Nós temos grupo de leitura todo ano, né? É poucos os que conseguem concluir. As pessoas não leem, as pessoas não vêm aprender. É lógico que vão ser fracos, mas nós precisamos, como igreja de Cristo, ser forte. O que é forte? Forte é aquele que é firme. Forte é aquele que não desiste. Forte é aquele que enfrenta as diversidades, mas está ali, na presença de Deus. Forte, amados, é aquele que, independente do que está vivendo, ele adora a Deus, ele glorifica a Deus, porque é forte. É forte. Está apanhando, mas está aguentando, porque é forte. Agora o fraco, você não precisa nem bater nele. Só de você ameaçar que vai bater nele já é o suficiente, amados, para ele começar já a desistir. Então, nós precisamos ser forte. 1 Coríntios capítulo 16, acompanha comigo aí. Hoje é diferente, nós estamos numa noite de estudo. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 16, verso 13. Vigiai, estáis firmes na fé. Esse dia eu preguei esse versículo. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Tem uma outra tradução que diz, seja forte. Mas fortalecei-vos é a mesma coisa. Entendeu? Então nós temos que nos fortalecer. Olha o que a Bíblia diz, amados. Romanos, no mesmo livro que estamos estudando, no capítulo 4, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 4, verso 20. Eu vou ler o 19 para ficar mais bonito ainda. Diz assim, e não enfraquecendo na fé, está falando de Abraão, não atentou para o seu corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tem um pouco para o amortecimento do ventre de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu. Se não enfraqueceu, ele não era fraco, ele era forte. E a Bíblia diz que ele foi fortificado, dando glória a Deus. Ou seja, glorificando a Deus, ele foi se fortificando, foi ficando mais forte a cada ano, cada dia, cada mês que passava. Abraão ficava mais forte, por quê? Porque estava glorificando a Deus. Hoje, por que tem tanta gente fraca? Porque não dá glória, irmãos, não glorifica, só murmura, só reclama. Então, Abraão não, Abraão se fortaleceu glorificando a Deus. Olha o que a Bíblia diz, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Acompanha comigo aí. Quem está marcando, marca aí. Quem está... Diz assim, eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é Deus do princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Por que os jovens aqui eram fortes? Porque eram mais jovens? Porque eram novos? Não. O segredo aqui é que a palavra estava neles. A palavra habitava neles. Por isso que eles eram fortes, e a Bíblia diz que já venceram o maligno.
Aleluia. Então, a primeira coisa que a igreja de Cristo, a primeira coisa que precisamos como igreja de Cristo é ser forte. Nós não podemos, irmão, qualquer coisinha querer desistir. Qualquer coisinha queremos parar. Tem irmão aí que qualquer lutinha, irmãos, não vem na igreja. E você pergunta: o que está acontecendo, irmão? O que está acontecendo, irmão? Ah, estou numa luta. É que tem que vir. Eu aprendi a ser o contrário. Que a lógica é essa. É mais fácil. Tinha que ser assim. Embora que nenhuma das duas é correta. Mas pela lógica que eu sempre aprendi, é quando a coisa vai muito boa, está muita bênção, é que as pessoas têm tendência a não ir na igreja, ou ir menos na igreja. Mas quando a coisa rocha, eu sou do tempo, amados, que corria para a igreja. Embora que tem que estar na igreja sempre, independente da situação. Mas a lógica é essa. Muita bênção, não tem problema nenhum. Está tudo dando certo. Hoje eu não vou na igreja, vou só no domingo. Domingo também não dá, vou no shopping, vou no outro domingo. Está tudo legal. Mas hoje não, irmãos. As pessoas não vêm na igreja porque estão com luta. Mas se está com luta e não vem na igreja, resolve ficar em casa? Não, pelo contrário. Esse tempo atrás eu falei com uma pessoa da igreja aqui, que não estava vindo porque está com luta. Eu falei: bom, se você está declarando que a sua luta está fazendo você não vir na igreja, eu falei para essa pessoa: meus parabéns, porque o diabo já achou como tirar você da igreja. Ele vai te atacar até te arrebentar agora, porque nós atacamos ele não está indo na igreja. E ele não está indo na igreja, automaticamente a família também não vai na igreja. Então vamos agora bombardear. Não podemos parar, porque se ataque não vai na igreja. Está entendendo? Então eu estou dando arma para o diabo. Não, nós temos que nos fortalecer. Entendeu? E este é o lugar do nosso refúgio e fortaleza. É o nosso lugar onde nós adquirimos força. É na casa de Deus. É na presença de Deus. Não é porque eu quero ver você aqui todo culto, não, irmãos. É porque realmente, se você não almoçar e não jantar, vai ficar com fome. Se ficar com fome, vai ficar fraco. E assim na igreja. Se você não come, você vai ficando fraco. E não tem aquelas pessoas que estão doentes, que estão fracas, está sabendo que está fraco, está sabendo que precisa se alimentar, e tem que alguém ficar insistindo ali: come. Mas eu não quero, mas se não comer não vai melhorar. Mas come, mas eu não quero. A pessoa está sabendo que está fraca e não come. Quando pegamos Covid lá em casa, era uma luta, a pastora não queria comer, o Felipe não queria comer, eu tinha que ficar empurrando ela abaixo. Agora eu comia, irmãos, mesmo sem sentir o gosto. Eu bebia Coca-Cola, só lembrava de uma coisa: ela é gostosa, ela está sem gosto, mas ela é gostosa. Está entendendo? Mas tem pessoas que são assim, e assim também era a vida espiritual. Às vezes você está vendo, está ficando fraco, mas não quer comer. E eu, as pessoas estão insistindo: você tem que comer, você tem que vir para a igreja, mas eu não quero, não quero. Entendeu? Então, a primeira coisa que nós precisamos como igreja de Cristo, ser forte. E a segunda coisa que precisamos, essa não é fácil, irmãos, é suportar os fracos. Olha o que a Bíblia diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Isso é o pior, irmãos. Suportar a fraqueza dos fracos não é fácil. Ser forte, por que acontece? Deixa eu explicar para você por que é tão difícil. Não justifica, mas é um dos motivos. É que a gente que é forte, não é forte por natureza, não, é porque a gente se esforça. Entendeu?
Não é que a gente está aqui hoje porque a gente queria estar aqui. Nem eu, quando desci para a igreja hoje aqui, e olha que eu moro no fundo da igreja. Entendeu? Estava tão gostosa a minha cama hoje que eu não estava com descer não. E eu desci bem mais cedo ainda. O que acontece? Mas a gente se esforça. E daí, quando a gente vê um fraco, a gente sabe que ele está fraco porque não quer se esforçar. É verdade. E às vezes ele fica pedindo oração para a gente. A hora por mim. E a pessoa nem aparece na igreja. Nem aparece na igreja, entendeu? E a gente, às vezes, por causa disso, a gente fica com raiva, a gente fica, esse molão aí, essa frouxa, porque a gente está pagando preço. Mas a Bíblia nos ensina que, infelizmente, eu digo infelizmente porque é uma realidade, embora nem que nós não gostamos dessa realidade, mas é a realidade. A gente tem que suportar a fraqueza deles. Ou seja, você vai ter que aguentar coisas que você não faz na vida dos outros. Por quê? Porque são os fracos. São os fracos. E você vai ter que aguentar. E muitas vezes, além de suportar, vai ter que ajudar. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, eu estou me esforçando para ser forte, entendeu? A pessoa para ser forte, vamos trazer para o mundo natural que nós vivemos, para o mundo físico. Uma pessoa para ser forte, né? Entra na academia lá e faz lá musculação, e ergue peso, para ficar forte. Tudo bombadão. Entendeu? Para ter lá força. E daí vai ter que pegar lá uma pessoa que não quer nada com nada e suportar as fraquezas dela e carregar ela ainda nas costas muitas vezes. Mas isso aí é o cristianismo. A cruz que Cristo carregou não era dele, era sua. É verdade. Entendeu? Ele não tinha pecado, mas morreu pelo pecado. E pecado de quem? Nosso pecado. Então não adianta, irmãos. Então a gente vai ter que aprender a suportar as fraquezas dos fracos. Às vezes, até educação de filhos. Tem coisas que a gente não tolera, a gente. E no filho dos outros a gente vai ter que olhar e vai ter que engolir. Jesus. É a fraqueza dos fracos. Entendeu? Mas se fosse meu filho, eu dava um tapa na orelha. Se fosse meu filho, eu puxava o cabelo. Né? Mas não é meu filho. E fazer o quê? É o jeito que a pessoa é. É o jeito que a pessoa ensina. E a gente vai ter que tolerar. Entendeu? Então não é porque a gente chegou, vamos dizer, num nível mais superior, ou que você conhece mais, ou sabe mais, não adianta. Vai ter sempre os fracos para dar trabalho para os fortes. Entendeu? Só que eu tiro uma lição daqui, ou talvez uma verdade. Né? Uma das coisas que faz a pessoa ficar forte é de tanto carregar peso, é de tanto resistir coisas, né? É de tanto trabalhar, é de tanto se esforçar. Então, querendo ou não, a gente assim levando os fardos dos outros, orando pelos outros, suportando a fraqueza um dos outros, você acaba ficando mais forte ainda. Entendeu? Porque você está carregando assim, uma pessoa nas costas. Tem pessoa que, se você não chama ela para vir da igreja, ou se não passa na casa dela, ela não vem na igreja. Mas você é independente. Se te chamar ou se não vir, você vem. Mas tem pessoas que, infelizmente, é assim. E nós vamos ter que suportar os fracos. Entendeu? Então, a primeira coisa que precisamos como igreja de Cristo é precisamos ser fortes. Segundo, precisamos suportar a fraqueza dos fracos. Terceiro, que não é fácil. Não é fácil. Precisamos aprender a não agradar a nós mesmos. Olha o que diz no versículo 1, na parte final. Diz assim: e não agradar a nós mesmos,
Verso 2: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que injuriavam. Ou seja, Cristo não veio aqui para ser agradado, ele veio aqui, infelizmente, para agradar os outros. É verdade, Deus. Entendeu? Então, tem coisas, como assim? Precisamos aprender a não agradar a nós mesmos. Tem coisas que você às vezes vai ter que abrir mão de fazer do jeito que você queria para agradar o outro. Infelizmente. Entendeu? É assim. Infelizmente. Vai ter coisa que você às vezes vai querer que seja, vamos dizer, ao meio-dia, vai ter que ser às 2 da tarde. É a verdade. Então tem coisas que a gente vai ter que aprender, irmãos, que a gente às vezes tem que abrir mão daquilo que nós queremos, infelizmente, para agradar os outros. Mas por que agradar os outros? Porque tem gente que não dói. Tem gente que é fraco. Entendeu? Tem gente que é mole. Infelizmente, é uma realidade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim, olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 13, versículo 5, falando sobre o amor. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus próprios interesses. Ou seja, quem ama por amor não busca os seus próprios interesses. Significa que, por causa do amor, às vezes você busca o interesse dos outros, o bem-estar dos outros. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, diz assim, ninguém busque o próprio, ninguém busque o proveito próprio, antes, cada um o que é do outro. Diz que a gente não tem que buscar o proveito próprio, mas aquilo que é do outro. Cristianismo é isso, irmãos. Infelizmente, a gente tem que fazer pelos outros. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 e 22, diz assim, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo está dizendo, eu sou livre, mas me fiz como se fosse um escravo, para poder ganhar mais. Versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele só não se vê de louco para ganhar os loucos, viu, irmão? Esse versículo não tem na Bíblia. Então, olha só o ponto que Paulo chega de se igualar ao fraco, não se mostrar que é mais forte, não se mostrar que é superior a ele, só para poder ganhar o fraco. Entendeu? Eu não consigo orar, eu oro 5 horas por dia. Eu não consigo ler a Bíblia, eu leio 50 capítulos por dia. Eu não consigo ler a igreja, eu não perco um culto. Isso é o forte respondendo o fraco. Mas na linguagem de Paulo, né, o fraco está dizendo, eu não consigo orar. Não é fácil, eu tenho dificuldade para orar. Mas orar para mim é moleza. Mas para não, entendeu? Acho que eu não consigo ler a Bíblia. Mas é difícil mesmo. É muito complicado. Entendeu? Até eu tenho dificuldade, mas com fé você vai conseguir. Então, amados, isso é se fazer de fraco para uns fracos. Tem gente que você não pode expor
a sua força, porque senão ele vai se sentir tão desprezado e tão inferior que ele vai se sentir um verme do carrapato e vai desistir. Então, como igreja, amados, a terceira coisa que nós precisamos é aprender a não agradar a nós mesmos, infelizmente. Entendeu? Tem coisas que a gente tem que abrir mão para não desagradar os outros. Então a gente tem que ceder. E isso é cristianismo. E isso é o que Deus espera de nós, como cristão, como igreja de Cristo. Número 4. A quarta coisa que precisamos aprender como igreja. Precisamos ter esperança. Olha o que a Bíblia diz no versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito na Bíblia foi para o nosso ensino, para que através da paciência que a Bíblia ensina e da consolação que a Bíblia ensina e nos dá, nós viemos a ter esperança. Né? Domingo eu falei em um dos tópicos, porque somos provados, era para ter esperança. Né? Para ter esperança. Então o cristão não pode perder a esperança. O cristão não pode viver sem esperança. Romanos 5:5 diz que a esperança não traz confusão. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Ou seja, quem tem esperança não vai viver uma vida confusa. Romanos 12:12 diz para nós nos alegrarmos na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar na oração. Nós não somos como aqueles que não têm esperança. A gente não pode perder a esperança, porque senão até em relação à nossa família a gente desiste. Isso não tem jeito. É a esperança que fez você orar 2 anos e vai fazer você orar mais 1 ano. É a esperança, amados, que faz você estar na igreja há 1 ano, 10 anos e continuar até a vinda de Cristo. É a esperança. É a esperança que nós temos que o mundo está de mal a pior, mas temos esperança que para nós Deus tem reservado coisas melhores. Entendeu? Então nós não podemos perder a esperança. Não podemos ser uma igreja sem esperança. Coisa triste, amados, é um povo que perdeu a esperança. Coisa triste é uma família que não tem esperança. Está vivendo só por viver. Mas nós precisamos ter esperança. E para isto acontecer, amados, volto a dizer sobre a palavra. Foi escrita para o nosso ensino, para que pela consolação, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Hoje, as pessoas não têm esperança nem na volta de Jesus mais. Mas por quê? Falta a palavra. A palavra nos dá esperança. Quando você lê sobre Abraão, quando você lê sobre Isaac, quando você lê sobre Moisés, quando você lê sobre Elias, quando você lê sobre Jesus, seu coração se enche de esperança. E tem situações na sua vida que são muito inferiores a que esses homens viveram. E você vê que eles venceram. E daí a palavra traz para você a paciência, a consolação, e você cria esperança que com você não vai ser diferente. Com você vai dar certo também. Amém? Amém. Então, a primeira coisa que precisamos como igreja de Cristo é ser forte,
Segundo, precisamos suportar a fraqueza dos fracos. Terceiro, precisamos aprender a não agradar a nós mesmos. Quarto, precisamos ter esperança. E quinta coisa, que não é fácil também. Quinta coisa, precisamos aprender a viver em concordância. Olha o que diz no versículo 5 e 6. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordeis e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos o mesmo sentimento um para com os outros, né? E que nós viemos a concordar com aquilo que nós vamos fazer. Olha o que a Bíblia Sagrada nos mostra. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, assim está escrito: rogo-vos, porém, irmãos, rogo-vos, é a mesma coisa que imploro a vocês. Eu estou implorando a vocês, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões ou discussões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Parecer aqui não é na aparência, é na decisão. Eu acho que tem que ser assim, o meu parecer também. Entendeu? Não é aparência. Se vestir tudo igual, vai ficar bem estranho. Eu me vestir igual a pastora, vai ficar bem estranho. Então, amados, nós precisamos ter o mesmo sentimento um para com os outros, para que haja concordância. Mesmo sentimento, mesmo amor, a mesma afeição, para que nós possamos concordar com as coisas. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Mateus capítulo 18. Mateus 18. Glória a Deus. Vocês estão aí me ouvindo? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Para mim não achar que eu estou sozinho aqui. Glória. 18, versículo 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que te ligares na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, significa em concordância, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo sentimento, eu estou no meio deles. Aleluia. Está entendendo? Amém. Então, amados, a quinta coisa que precisamos como igreja de Cristo é concordância. Concordância. Quando um quer uma coisa e o outro quer outra, não vai dar certo. Não vai dar certo. Entendeu? Não vai dar certo. E trocar de igreja porque não concorda está mais errado ainda. Entendeu? Está mais errado ainda. Porque quando há... Estou falando isso não para puxar para sardinha para o meu lado. Mas eu estou ensinando. Se você é membro, você não está aqui para ter a sua opinião. Você está aqui para ajudar. Entendeu? Amém. Você está aqui para somar. Mas a decisão não está sobre os membros. A decisão,
amados, está sobre quem lidera. Quem lidera. Em qualquer área da vida é assim que funciona. Na escola, quem decide não é os alunos, é os professores. Os professores não decidem, quem decide é a diretora ou o diretor. Numa empresa, a mesma coisa. Tem o encarregado, tem o gerente, supervisor, tem o patrão, assim por diante. Hierarquia, né? Hierarquia. Entendeu? Então, se fosse para você ter o poder de decidir, era você que estaria liderando. Então, se eu não concordo com a minha liderança e acaba saindo da igreja e indo para outra igreja, eu estou errado. Estou errado. Mas cedo ou mais tarde eu vou discordar de alguma coisa em outro lugar também. E daí eu vou ter que sair para outro lugar. E vou saindo, e vou saindo. E numa dessas, você vai deixando um rastro ali, você vai deixando uma coisa ruim aqui, vai deixando uma coisinha ali, vai deixando uma sementinha de amargura aqui. E quando vê, Jesus volta e você fica. Porque não dá tempo de você consertar tudo que você deixou lá atrás. Entendeu? Amém. Então, não adianta. A gente tem que concordar. Não é que quem manda sou eu, mas quem lidera sou eu. Quem lidera sou eu. Agora, em agosto, a gente vai ter convenção lá no Rio Grande do Sul. Agosto é o pior mês de frio que existe no Rio Grande do Sul. Eu concordo que a convenção é em agosto? Não. Podia fazer em maio. Janeiro, fevereiro, no mês quente, no mês de março. Não, mas escolheram o dia mais frio, o mês mais frio do ano. Eu tenho que ir. Entendeu? Porque não vai adiantar. E não adianta nem eu reclamar. Não adianta nem eu chegar lá e dizer, olha, eu acho que tinha que fazer outro mês. Não. O poder não está comigo. Eu não faria. Eu não faria. Mas eles fazem. Só me cabe obedecer. Então tem muita coisa que é lógico se fosse você. Se eu dissesse hoje, ó, Yara, você é a pastora da igreja a partir de hoje. Você ia mudar alguma coisa normalmente. Pastor, isso é o pastor da igreja a partir de hoje. Ele ia fazer do jeito dele, normal. Não é nem que o que eu estava fazendo errado, né? Cada um trabalha de um jeito. Ele vai ter uma visão de um jeito, ele vai pensar de um jeito. Só que só vai funcionar se quem estiver na igreja concordar com ele. Senão ele não consegue fazer, só que quem atrapalha também de fazer também vai pagar o preço. Está entendendo? Então é uma realidade, irmãos. A gente como igreja precisa ter o mesmo sentimento um para com o outro e concordar. Concordância. Amém? Amém. Que a gente possa ter aprendido um pouquinho hoje e colocar em prática. Glória a Deus. E uma coisa que eu até gostaria de ter esse mesmo, não é pensamento, mas é a realidade. Qualquer coisa que o líder, quando o líder fizer e não der certo, e você ajudou ainda e não deu certo, nada vai pesar sobre você. Vai pesar sobre o líder. É sobre ele que vão cobrar, é sobre ele que vão apontar. Entendeu? Se eu dizer, vamos puxar aqui, todo mundo me ajudar a puxar, amados, e a gente não conseguir, eu só estava ajudando, quem quis foi ele. Entendeu? É assim que acontece. Então vamos concordar, vamos ter concordância, porque quando há concordância, há resposta do céu. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.